parceiros de jornada. Espero que, para quem eu ainda não falei, espero que tenham tido um excelente Natal, Ano Novo com a família e que tenhamos um ano de 2026 bastante promissor para todos nós, né? Com todas as os desafios que vêm pela frente do contexto pessoal, familiar, no contexto de desafios, inclusive do nosso país. Então, vamos em frente. Antes de começarmos, né, eu gostaria de saber se tem alguém nesse exato momento que é a primeira vez que participa de um bate-papo conosco ou mesmo com AT Exames. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Nós estamos já com 170 pessoas. Tem alguém aí que é a primeira vez? Eu. Olha aqui, Roberto, bem-vindo. Marco Pestana, Roberto Estrada, Marco Pestana. Muito bom, pessoal. Sejam bem-vindos. Juscelio, tem um que é toda vez. Boa, Juscelio. Leonardo Gomes, Salim Guimarães, Samanta, bem-vindo, bem-vinda. Quem mais? Leonardo Gomes, já falei, Salim já foi. Muita gente, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, tá ok? E vamos aí para nossa para nossa jornada aí que será de muito 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 engajamento, vamos dizer assim. Primeiro, né, para começar a brincadeira aqui, é, o que mais chamou no tema para vocês? Por que vocês estão aqui hoje? Nós vamos falar de planejamento estratégico de TI, né? Uma abordagem. Por que vocês estão aqui? Vamos lá. Coloca aí no chat aí. Por que estamos aqui? O momento que a TI nas incorporações. Sim, fechado, faz sentido, é isso mesmo. Estratégia, sim, boa. Sem planejamento não há direção, verdade. Inovação, fantástico. Aprofundamento no tema, né? Sim. TI não é só a estratégia de negócio, fantástico, é isso aí, pessoal, muito bom, é isso mesmo o contexto que nós estamos inseridos, né? E é nesse foco que iniciaremos tomada de decisão. Boa, Erika. Então, vamos lá. O nosso tema é planejamento estratégico, né? Já foi disponibilizado aí o PDF, o pessoal quer material, né? Já está aí, já não. O PDF disponibilizado. E vamos em frente. Para quem ainda não me conhece, né, rapidamente aqui, eu sou o Wellington Mônaco. Vocês, no material, no PDF que foi disponibilizado, vocês têm todos os meus contatos, WhatsApp, LinkedIn, o meu canal do YouTube, pessoal. Se inscrevam no canal do YouTube lá. Teremos bastante jornada nesse ano. Inclusive, já estou disponibilizando uma primeira jornada, fazer aqui uma propaganda, né? Eu estou disponibilizando algumas jornadas, tá? Planejamento estratégico é uma. O que eu falo de jornada? Jornada é uma sequência de vídeos relacionados a um tema. Planejamento estratégico, um tema. Compliance, esse é crítico, tá? Compliance não falhou. Não falhou. Ué, mas se compliance não falhou, por que de tantos escândalos em 2025? Entendeu? Fazendo spoiler aqui, né? E aí, nesse cenário aqui, a gente vai ter uma sequência de 40 vídeos falando exatamente, compliance não falhou, mas qual é a causa dos escândalos, né? Nós vamos fazer uma outra sequência que teremos é de COBIT, tá? Um outro foco aí de uma jornada de COBIT, uma jornada de ISO 20000, uma jornada
falando especificamente sobre serviços de TI, então fiquem atentos aí. Se inscrevam no nosso canal, que vai ser bastante frutífero esse ano, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o planejamento e fechando o spoiler, né? E claro, né, muitos treinamentos aqui na T-Exames, né? Não tem como não começar e terminar o ano com a T-Exames. Aliás, nós vamos falar aí de uma masterclass que teremos aí para a próxima semana, onde nós faremos uma abordagem do COBIT 2019, para que vocês tenham insumos para a certificação de vocês, beleza? Então vamos lá. No planejamento estratégico, como todo planejamento, tem que definir o quê? Os componentes para se estruturar qualquer planejamento. Porque o planejamento ele faz parte de um PDCA, né? Que é o ciclo de melhoria contínua. Então, no nosso bate-papo aqui, nós vamos apresentar esses componentes essenciais, né? Para estruturar um plano de TI sustentável, orientado a valor, quer dizer, como reconhecer o valor da TI para o negócio a partir de COBIT e a partir da ISO, como pilares de governança e gestão de serviços. Pessoal, aqui tem uma primeira ruptura que eu queria já falar com vocês. Tem o compliance. Nós temos o compliance. O compliance, ele é sustentado e direcionado para o contexto de negócio. Para que o compliance seja direcionado, você precisa definir o foco de compliance. Compliance financeiro. Compliance, sustentação do negócio no foco do brand, da marca. Compliance no foco jurídico. Compliance em segurança da informação, segurança cibernética. Compliance no foco de sustentabilidade. Então, você tem esses cenários de compliance. O compliance, quando você define esse compliance, você parte imediatamente para a conformidade com os direitos autorais. Boa, Marcio. Você direciona esses compliances a partir de você implementar regras normativas. Quais são essas regras e normativas? É a nossa governança. Então, um compliance ele é composto por um conjunto de governanças para direcionar esse foco objeto deste compliance. Esta governança que vai sustentar esse compliance para que ela dê o direcionamento. O que é direcionamento de uma governança? É exatamente o foco de normativas corporativas, através de políticas, termos de conduta, e você já conhece, processos e tudo mais. Isso é governança. Agora, a governança, para se sustentar e para ela mostrar para que veio, para não virar papelândia, né? Que é o que mais a gente vê hoje, papelândia. Essa papelândia, ela precisa se materializar. A materialização de tudo isso chama-se gestão, gerenciar. Então, aí é uma das brigas que nós temos para o mercado, né? Que no ano de 2025 nós tivemos muitas evidências aí de não compliances, né? Esses não compliances, na minha visão, principalmente, está relacionado a uma total falta de gerenciamento de risco, na minha visão. Tá? Gerenciamento de risco ele pode ter sido materializado, né? Ele pode ter sido materializado e operacionalizado, só que em nenhum momento ele foi usado para dar o direcionamento de tomada de decisões. Então, primeiro ponto, tá legal? E é nesse cenário que nós vamos migrar aqui. Então, vamos lá. Já estamos com 250 pessoas. Então, só para a gente alinhar a expectativa. Nós vamos entregar o material, inclusive aqui no chat já foi disponibilizado o PDF, tá bom? E nós não vamos entregar template de política, nada disso, pessoal. Vocês sabem que eu tenho uma certa restrição com isso, né? Template não movimenta ninguém. Se você não entender qual o foco do seu compliance, para que o seu compliance,
para que você precisa deste compliance com os objetivos do negócio, para você implementar sua governança e dar à governança um conjunto de gestão, aí não adianta nada. Aí vamos lá. Objetivos da Masterclass. O nosso foco é proporcionar um entendimento desses componentes. Os componentes para quê? Para fazer esse planejamento. E ao longo desse tempo nosso aqui, 2 horas, né, nós vamos direcionar para como você identificar, né, e materializar esse cenário todo. Vamos lá. O método proposto aqui, o método proposto para você identificar esses componentes, temos 4 etapas. Ah, Wellington, eu não concordo com as 4 etapas. Ok, é uma proposição só, tá bom? E essas 4 etapas, elas são num cenário específico para alinhamento estratégico. Aí, pessoal, já foi obrigado o Álvaro? O Álvaro já reenviou aí o PDF. É que eu não consigo dar foco aqui na apresentação e ficar vendo o chat para mandar mensagem. Vamos lá. Então, quais são essas 4 etapas? Primeiro, diagnóstico executivo. Para você fazer o planejamento estratégico, você precisa saber onde estamos, quais são as dores, quais são as nossas fragilidades, quais são os custos sensíveis e os riscos que impactam o negócio. Esse é o primeiro ponto. O planejamento estratégico de qualquer tecnologia, e qualquer um deles, é para identificar as dores, as fragilidades, identificar também, claro, os pontos positivos. Na minha análise de SWOT, se eu sou bom num foco, eu vou ressaltar esse meu foco. É claro, se eu sou bom para caramba, eu vou exponenciar o meu foco. Primeiro ponto é o diagnóstico. Segundo, alinhamento estratégico. O que o negócio precisa? Qual o foco do negócio em atuar sobre as dores, as fragilidades, quais são os custos a tratar e quais são os riscos que eu vou mitigar que tem um considerável impacto já definido para o negócio? Montar um business case, quer dizer, construir argumentos para que esse alinhamento justifique e seja justificado por esse diagnóstico executivo, é o eterno PDCA, Gruzeta, é isso aí. E aí nós temos toda a governança e a sustentação para esse planejamento realizado. E para isso, pessoal, não adianta, né, as pessoas não se embasarem em frameworks de mercado. Então, nós sempre vamos direcionar para que seja utilizado o COVID-19 como referência de governar, e dentro do governar, o que você vai gerenciar para materializar essa governança. E, claro, para fazer essa gestão de serviços, vamos usar a ISO 20000, que é, né, um trabalho visceralmente conectado, é uma irmã siamesa do ITIL V4. Né? Então, é isso. Então, você vai identificar valor através desse cenário. Agora, o diagnóstico executivo é que é crítico para tal. Por quê? Porque nós temos uma rotatividade na empresa de pessoas, equipes, e uma rotatividade e uma mudança contínua em quê? Em ativos, fornecedores críticos e não críticos, em equipes, em gestores, em regras de negócio, mudança da legislação, focos de comportamento específicos, né? Nós temos aí os nossos amigos fora do país ditando algumas regras e gerando desconfortos para vários países. Então, nós temos todo um contexto externo e externo que precisa ficar claro. Inicialmente, precisamos consolidar todas as dores internas. Dores em termos de custos, dores internas em relação a incidentes e eventos, dores relacionadas a riscos, riscos do negócio,
riscos de segurança da informação e ataques cibernéticos, risco de privacidade, risco de continuidade de negócio, os sistemas legados que impedem uma agilidade maior, baixa capacidade, né, de previsão e controle, se caso existem, então a gente precisa mapear essas dores internas. E alguns sinais de fragilidade já se exponenciam quando a gente trata esse cenário. O que, que é? Incidentes recorrentes sem resolução definitiva. Aqui nós temos dois cenários, né? Tem muitas empresas, se não a maioria, que ainda entendem que incidente tem que ter um funil em alguém ou em alguém, pessoas, equipe, para definir se vai abrir ou não incidente. Isso não existe. Incidente é regra de monitoração que você precisa abrir automaticamente. Se está vindo uma quantidade absurda de incidentes, uma avalanche de incidentes no meu SOC, no meu NOC, é que o processo de gestão de incidente está furado. Você precisa fazer um clean-up para que você só identifique e materialize incidentes efetivos e não falsos positivos. Ponto importante aqui de incidentes. Todo incidente, todo evento, o processo ele é quebrado, ele é jogado às traças pela gestão de mudança inexistente. O que eu quero dizer com isso? Muda-se, altera-se ativos de tecnologia toda hora. E você não atualiza a tua monitoração. Altera-se fornecedores, você não atualiza a tua monitoração. Altera-se regras de negócio, você não atualiza a tua monitoração. Altera-se eventos, altera-se eventos e incidentes do processo do meu dia a dia através de novos módulos nos meus sistemas, seja sistemas on-premises, seja sistemas que estão em cloud, ou seja SaaS. Se você não tem uma gestão desses ativos, meu amigo, você não terá compliance nunca. Desculpa, mas não existe compliance sem gestão de ativos de TI, sem gestão de incidentes, sem gestão de eventos, e tudo isso correlacionando-se com uma gestão de risco. O retrabalho constante em mudanças e entregas é que delimitam o sucesso ou não de qualquer compliance. Mudanças mal controladas geram instabilidades. E desconhecimento na relação crítica das coisas é que gera um problema. Por quê? Porque as pessoas acham que mapear ou identificar macroatividades para ter um BIA é só gerar uma papelândia, colocar na gaveta e está tudo certo. Nada disso. Eu não sei se está claro para vocês, mas o BIA, que é o Business Impact Analysis, ele é um critério crítico para você montar o teu CMDB. Ele é um critério crítico para você montar o teu CMDB. Por que eu estou falando isso? Porque um processo de negócio é um ativo, gente. Enquanto vocês não tiverem um ativo chamado processo A, processo B, processo C de negócio, você não terá continuidade de negócio. Ponto. Você não tem análise de correlacionamento das coisas. Você não sabe qual aplicação, qual módulo da aplicação impacta aquele processo. Então, o resultado esperado, contexto estruturado para priorização da estratégia, sem planilharia aí, né? Planilharia, até um termo aí meio ruim, né? Um monte de planilha, um conjunto de planilhas excessivas, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar. Então, você precisa ter uma estrutura organizacional onde você tem o alicerce inicial a partir de gestão de ativos. Então, a gestão de ativos é o alicerce do plano qualquer. É isso aí, o Marcelo Cruz. BUSAP, Sistema Avançado de Planilhas. Ótimo, ótimo.
Agora está vindo um sistema avançado de inteligências artificiais também, né? Que é ótimo, mas, contudo, tem o seu ônus e bônus, né? Então, vamos lá. A gestão de ativos é um alicerce para qualquer plano, para qualquer planejamento. E ativos, seja ele qual for, nós estamos falando do maior ou mais ou um dos mais importantes, que é o ativo de informação. É onde o ativo tá, onde a informação está armazenada, transferida, compartilhada e tudo mais. Então, sem uma visão clara de ativos de TI, é impossível você ter uma relação de dependência, é impossível você ter uma gestão de serviços, é impossível você ter uma gestão de segurança da informação, é impossível você ter uma gestão de privacidade, é impossível você ter administrar um sistema de continuidade de negócio e, portanto, é impossível você ter qualquer tipo de compliance. Então, havia a visibilidade. Opa, desculpa. Espera aí que eu dei aqui um. Espera aí que. Espera aí que eu dei uma. Vamos lá. A visibilidade de custos, que é alvo de uma das partes do planejamento, é o quê? É você ter uma visão clara dos ativos, para montar exatamente o que o Kaique disse, que é o tal do Configuration Management Database. Então, onde normalmente mora o custo invisível são nas licenças, na gestão dos contratos, no suporte. Pessoal, um código que está no meu GitHub e GitLab é um ativo. Um web service é um ativo. Qualquer hook, qualquer integração sistêmica é um ativo. Se você não mapear isso, você já não está nem fazendo a gestão de custos. Você precisa mapear isso. Independentemente de estar numa plataforma on-premises, numa plataforma numa plataforma, seja em cloud ou uma plataforma SaaS. Essas dependências de dia a dia corporativo, que são as atividades, os processos, macroprocessos, seja o que for, tem que ter relação aos ativos. E ativo de tecnologia e não tecnologia, contrato, fornecedores, tudo isso precisa estar encapsulado no teu CMDB. E claro, né, a base para a tomada de decisão está nesses ativos, antes de você pensar em modernizar, antes de você até mesmo pensar em o que você vai jogar ou não para a cloud, e até mesmo você tomar a decisão do que você vai contratar plataformas no modelo SaaS. É aqui que é o principal ponto. As pessoas entendem que o planejamento do ano passado teve um grande percentual aí de planejamento furado, né? Principalmente de custos e estratégia de negócio, porque as pessoas acharam, primeiro, né, que migrar para a cloud é redução de custo. Não sei de onde surgiu isso. Migrar para a cloud é eu fazer hands up, não tenho mais trabalho. Quem disse isso? Quem disse isso? As pessoas não entenderam. O mesmo cenário é contratação de plataforma SaaS do tipo Microsoft M365. Assume-se premissa totalmente errada. Ah, o M365 tem backup. Quem disse isso para vocês? Ah, não, a plataforma cloud, eu não preciso me preocupar com nenhum contexto de segurança. Quem disse isso? Quem disse isso? Não preciso me preocupar com gestão de ativos. Quem disse isso? Então, hoje, essa gestão de ativos, ela se tornou mais distribuída, que era esperado, né? Porque você tem coisas, pode ter, né? Coisas on-premises, coisas dentro de data center terceirizado que você adotou, né? Seja um allocation ou colocation, coisas que estão contratadas na modalidade SaaS, e tem outras que estão em ambientes cloud que você definiu, né? Aí você precisa fazer uma gestão de ativos. Primeiro ponto,
de planejamento estratégico, pessoal, é ter uma efetiva gestão de ativos. Segundo ponto, gestão de risco. Planejamento onde não se tem um foco em gestão de ativos dentro desse planejamento 2026. Não tem um foco de gestão de risco de segurança da informação e privacidade, você está com um plano totalmente ameaçado. Porque riscos de segurança da informação e de privacidade, quando você fala em risco em qualquer um desses pontos, e não somente nesses, né? Risco de segurança e risco de privacidade, você está apontando para uma rajada de metralhadora aí, nos dois sentidos. Quando você está abordando o risco de segurança da informação, depende de identificação dos teus processos de negócio amarrado com esses ativos de TI e não TI, ativos digitais e analógicos. Você precisa ter uma gestão de fornecedores envolvidos, é o SGSI, exatamente, Eric, é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, ISO 27001, 2022, ISO 27002, 27005 e aí vai. E nesse cenário de gestão de risco, você tem ativos, fornecedores, gestão, riscos relacionados à plataforma, serviços cloud, você tem toda a parte de monitoração. Quem disse que você não é obrigado a monitorar fornecedor? As pessoas acham que não precisa, não entendo isso. Se você tem uma gestão, você precisa monitorar, independentemente de dentro de casa, gerar eventos para ter uma triagem, eventos para você ter o quê? Uma rastreabilidade e incidentes. Então, por que entra agora? Né? Porque riscos mal gerenciados geram impactos financeiros, impactos reputacionais, impactos regulatórios, operacionais. Então, você precisa ter isso bem identificado e mapeado, porque senão qualquer iniciativa que você tem em continuidade de negócio, que você mapeia, a mudança vai te arrebentar em 3 meses. E eu tive vários projetos que aconteceram isso em 2025. 3 meses perdeu-se o cenário. Né? E aqui tem todo um contexto que a gente está brigando muito no mercado, e aí é outra jornada que eu vou divulgar para vocês também em vídeos no YouTube, que é o quê? Gestão de identidade e acesso. Esse é outro gap, outro buraco enorme nas empresas. Fica uma coxa de retalho absurda nesse sentido. Então, quando você trata risco, você precisa tratar indisponibilidade. Quando você tem disponibilidade, você tem perda de receita, insatisfação do cliente, danos à marca, vazamento de dados, mudas regulatórias, processos judiciais e perda da confiabilidade do negócio, fraudes e ataques, né? Quantos não aconteceram em 2025? Prejuízos financeiros, roubo de propriedade intelectual, não conformidade com sanções, restrições, operações e auditorias internas. Portanto, riscos influenciam urgência. Urgência é priorização. E essa sequência de projetos e necessidades de controles mínimos são vitais para que no planejamento você tenha sustentação adequada para você avançar em qualquer tipo de modernização e migração para cloud. Esse é o foco do planejamento que a grande maioria das empresas estão estruturando para 2026. E a continuidade de negócio, ela é uma dessas sustentações. Então, vamos lá, voltando. Ativos. Riscos, risco de segurança da informação, risco de privacidade, risco de continuidade de negócio. Quando a gente fala em continuidade de negócio, você precisa componentizar isso. Pergunta central, né? Quanto tempo o negócio tolera ficar indisponível? Essa resposta não é TI, gente. Esquece. É a área de negócio. Essa resiliência vem da área de negócio. Isso, né? O RPO, o RTO, é da área de negócio, não tem nada a ver com TI.
E quantos projetos realizados no ano passado que o projeto para no momento em que você vai para a área de se consolida isso com uma visão de TI, aí você fala para a TI assim, agora vamos conversar com as áreas de negócio. Para. Existe ainda uma resistência grande de, a partir do momento que você consolida o RTO e o RPO por uma restrição da infraestrutura, seja ela por um direcionamento dado para a cloud ou não, você tem restrição. Por quê? Porque você foi para a cloud e não tinha outra. Hoje você precisa ter uma gestão de custos de cloud. Vocês têm visão disso? Gestão de custos de cloud está virando um negócio para quem quer, enquanto consultor, enquanto prestador de serviço, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui. É uma forte tendência de mercado você está desenvolvendo essa gestão. Por quê? A cloud é uma componentização de ativos. Ativos. Quanto mais você consome, máquina registradora, fazendo o billing, vai vir a conta no final do mês. É diferente, mas é o real, que sempre foi assim. Mas quando nós tínhamos a estrutura on-premise, esses custos ficavam todos escondidos. Por quê? Porque não se abria chamado, não se materializava, né? Que é o que acho que vocês já me ouviram falar, que eu chamo muito em cadências operacionais, e o mercado briga comigo porque fala que eu estou burocratizando, porque para mim toda atividade demanda de eu ter um insight, uma abertura automatizada de um chamado, para saber quanto tempo, quantos minutos cada equipe faz, para eu materializar o quê? O que a TI está entregando para o negócio. Esse é o ponto central. Outra conexão com processos, macroprocessos, macroatividades. Se você não tiver isso identificado no seu CMDB, esquece. Esquece. Tá bom? Se você não tem ativos considerados ou um tipo de ativo chamado processo, macroprocesso, atividade, o nome que você queira dar, esquece que você não tem continuidade de negócio. Esquece. O principal ativo você não tem. O principal ativo que paga a conta chama-se o dia a dia corporativo que está nas áreas. Esses macroprocessos, processos, macroatividades, é que demandam de uma continuidade de negócio embasada num conjunto de ativos digitais e analógicos para você definir a tua continuidade de negócio. Se você não colocar no planejamento teu estratégico 2026 um dinheiro, esforço para a gestão de ativos, pessoal, grande probabilidade do seu planejamento não atender às necessidades do negócio. Essas decisões de arquiteturas e tecnologia influencia e é influenciada por fornecedores, redundância, backup, recuperação e tudo mais. E esse cenário tem que ser tratado dentro de uma disciplina estratégica chamada continuidade de negócio. As pessoas não entenderam isso ainda. Não entenderam isso ainda. Porque você precisa estar tudo amarrado para que você tenha uma maturidade mínima de continuidade para você definir para onde você vai. Não é isso? Para onde você vai. Então, olha só. Olha a importância desse cenário estar identificado no planejamento estratégico. O nosso foco aqui é vocês terem insumos para colocar na mesa e vocês materializarem isso com o board do seu cliente ou o board da empresa. Olha como uma coisa, ela é PDCA e ela está totalmente integrada. Olha só, quando você parte para um cenário qualquer de tecnologia, num cenário específico que você vai adotar dentro de uma modernização de cloud ou de um SaaS, as pessoas acham que o cloud ele tem alta disponibilidade. Quem disse isso? Aliás, você já sentou conversar com o board a respeito disso?
Porque quando você está, primeiro, quando as empresas, na grande maioria, contratam, tem um direcionamento para cloud, ela vai pegar cloud numa região mais barata possível, porque o processo assumiu a premissa de diminuição de custos mensais. Quando você vai para qualquer tipo de região, em qualquer país, em qualquer local no mundo, essa plataforma cloud não tem multi-region. Não tem. Não tem. Então, quer dizer que, se naquela região tiver um ataque, como que eles estão chamando? Terrorista, né? Um ataque terrorista. Eu vou falar o porquê dessa frase. Um ataque terrorista naquela região vai ficar tudo fora. Vai ficar fora, inclusive o teu backup vai ficar fora. E você vai ficar esperando os caras voltarem. E se voltarem. E aí? Você pegou a tua estrutura embaixo da mesa, né? Sem nenhum jargão aqui negativo, ou dentro do seu data center, colocou num lugar que você contratou para ficar mais barato. E aí a continuidade disso está na mão de terceiros. Como que você vai tratar isso? Então, cloud e SaaS, eles devem ser tratados como decisões de modelo operacional e de custo, é claro, não como modismo tecnológico. Ele tem que ser tratado como uma estratégia de negócio. E o legado, ele vai impactar isso. Porque o legado nem sempre está disponível e adequado às tecnologias de cloud, ele está no sistema operacional, né, que não tem mais atualização e nem nada. Você está num cenário de que backup é restritivo, você está num cenário que a gestão daqueles ativos de código pode ou não estar sujeito a uma gestão no GitLab e GitHub. Então, você tem custos elevados pela complexidade da integração que vai continuar. E isso tem de estar no seu planejamento estratégico, pessoal, para ficar isso estampado para todo mundo. Então, migrar por objetivo significa avaliar cada workload, essa criticidade, o total custo, o TCO, o risco para você tomar uma decisão estratégica. Você simplesmente trocar CAPEX por OPEX sem governança vai te gerar um cenário de crise. Ponto. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando que vai gerar um cenário de crise. Porque gerar custos ainda maiores e perda de controle nessa migração é o que mais acontece. Quando você pensa em CAPEX e OPEX simplesmente e a partir de uma estrutura de ir para cloud e ir para SaaS, se você não tiver uma maturidade para a gestão de custos, segurança e uma arquitetura que provenha a gestão e a monitoração desses fornecedores, você está trazendo risco para o negócio. Ponto. Por isso que o planejamento estratégico ele precisa estar muito bem alinhado nesse sentido com as expectativas do negócio. Porque se o negócio tem essa expectativa, vamos colocar as opções na mesa a partir da continuidade, das possibilidades de continuidade de negócio, custo 1, 2 e 3, e vocês tomam a decisão, não sou eu. E formaliza isso. Então, quando o negócio define para onde vai, e qual é o direcionamento enquanto investimentos, aí esse alinhamento estratégico ele vai traduzir todo esse contexto nos direcionamentos que a TI, como habilitadora, irá disponibilizar. A TI geralmente dá 2 ou 3 opções, toma a decisão nesse sentido. Então, aí você vai nesse contexto. Então, olha só, TI como habilitadora, o COBIT 2019 como referência e capacidades aí prioritárias, né? Vamos lá. A TI quanto habilitadora, né? Porque a TI ela é a custodiante, a TI que faz a gestão da custódia de tudo isso.
Ela vai tratar eficiência operacional, crescimento de receita, experiência do cliente, conformidade regulatória, depende de todas essas capacidades da infraestrutura de tecnologia da informação, que foram direcionadas por quê? Pelo cenário do negócio. Sempre. Não é TI pela TI, é o negócio. E o COBIT, ele é um framework usado no mundo todo, que ele te traz uma visão de como estruturar esses objetivos do negócio a partir de uma visão de o que eu vou governar, que é a tal da governança, que eu venho do quê? Da coleta dos objetivos do negócio, e como eu vou fazer a gestão dessa governança, que é um conjunto de ações para materializar para uma linguagem de negócio que eu estou fazendo no dia a dia. E, a partir daí, você vai identificar quais as capacidades de TI existem e não existem, fortalecidas ou descontinuadas, para você viabilizar a estratégia corporativa. Esse é o planejamento estratégico. Isso é governança de TI. Esse é o planejamento estratégico, entendeu? Mas isso precisa estar estruturado, pessoal. Se você quer entender linguagem, objetivos e sistemas de governança com consistência, o ITIL é bom, hein? O COBIT Foundation, né? Dá toda uma, através dessa certificação, por exemplo, que pode ser uma estratégia de vocês ao longo de 2026, dá toda uma base necessária para você mostrar de forma estruturada para a empresa como você tratar esse cenário, entendeu? Por isso que nós estamos mostrando o que deve constar em um planejamento estratégico de TI e, a partir desse cenário, como nós teremos essa materialização. Então, vamos lá. Primeiro, levantar as necessidades do negócio ou ter isso documentado de alguma forma. Quais são das necessidades do negócio, quais são os objetivos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quais são as necessidades? As necessidades têm um checklist, uma lista de necessidades. Centenas, dezenas, centenas, milhares de necessidades. Tá bom. Quais são os objetivos da empresa para essas necessidades em 2026? Eu não vou tratar tudo. É impossível tratar tudo. Então, eu preciso entender quais são os objetivos da empresa para 2026. Só que aqui tem uma jogada, pessoal. A jogada. E vários frameworks, inclusive a 20.000, o próprio ITIL e o próprio COBIT, tem uma gestão chamada de portfólio de produtos e serviços, que você pode e deve usar isso a seu favor para que você tenha um ranking do que foi priorizado em 2026, para que, mediante qualquer crise que aconteça, e virar aquela famosa frase, mas você não viu isso? Eu vi, materializei aqui, mas vocês disseram que para 2026 essa necessidade não seria tratada no orçamento. Está aqui. Está aqui. Morreu o assunto. Isso é gestão. E onde está o risco quando eu faço isso? Eu já listo, identifico, desculpa a expressão, uma porrada de riscos, que eu pego esses riscos, deixo identificados e documentados para serem tratados no ano que vem. Mas eles não podem ser desprezados, estão documentados e todo mundo está ciente. Independentemente da troca de um diretor, independentemente da troca de um gestor, independentemente do responsável ao cenário, é um contexto que está documentado. Aí você tem objetivos de alinhamento a partir das necessidades, quais são os objetivos da empresa para 2026, vamos fazer esse alinhamento.
E aí você vem desse alinhamento implementar toda a gestão para que essa gestão atinja as necessidades do negócio dentro dos objetivos para 2026. Isso está no planejamento. Então, olha só, necessidades do negócio. Partes interessadas e clientes e agências reguladoras têm que fazer parte desse entendimento dessas necessidades. Metas, estratégias, crescimento e conformidade estão declaradas nos objetivos da empresa para 2026. Conectar o negócio à TI em 2026 a partir desse cenário. E aí você implementa, enquanto gestão, controle, segurança, gestão de risco e continuidade de negócio para esses objetivos. Sabendo que existe um roadmap aqui, que ele é vivo e vai, como eu, só ir engordando ao longo do tempo, e você tem isso mapeado. Então, o modelo que é chamado pelo COBIT de cascatear, né? Isso aqui é como se fosse um castelo de cartas, né? Cascatear. Nessa visão aqui sequencial, porque essas práticas de gestão, ela volta para cá para saber se essas práticas de gestão, através da monitoração do dia a dia, se elas estão atendendo às necessidades do negócio ou não. Então, esse cascateamento estabelece um fluxo estratégico que conecta as necessidades desses stakeholders internos e externos às práticas do dia a dia de TI. Olha aqui, daqui eu bato aqui. Eu garantindo o alinhamento completo entre, aqui está errado, tá vendo? O negócio e a tecnologia. Pronto, ao PDCA aqui, gente, já encontramos um errinho aqui no slide 11. Tá vendo? Precisa corrigir. Então, vamos lá. Necessidades das partes interessadas. Identificação sistemática dessas demandas, pessoal. Isso aqui é um processo. Não é eu faço em outubro, novembro, dezembro, esqueço de jeito nenhum. Eu tenho que ter, é péssimo, né? Eu demando de uma visão estratégica para eu ficar coletando essas demandas e essas expectativas. Nós usamos muito ferramentas de ITSM para isso. Portfólio, demanda, gestão de demanda. É isso que fala a ISO 20000, gestão de demanda. Para não cair naquele ostracismo que as áreas reclamam que TI não atende. TI identificou, só que não tem orçamento porque você definiu outra prioridade para 2026. Está identificado e documentado. Risco identificado, inclusive. A tradução das necessidades em metas estratégicas corporativas mensuráveis, primeiro ponto, né? Tudo tem que ser medido. Aquilo que eu não sei, se eu não sei que eu tenho as coisas, aí vem de gestão de ativos, não é isso? Gestão de ativos. Que coisas? Processos, atividades, ativos de TI, né? Toda a parte de sistemas, todo esse cenário, você vai identificar que essas metas, essas estratégias têm que serem medidas, monitoradas, incluindo crescimento sustentável. Se você não monitorar, meu amigo, o teu cloud, vai vir uma conta que você pode não pagar. Porque é muito fácil, né? Conformidade regulatória e nível de satisfação do cliente. O alinhamento estratégico, estabelecimento da conexão entre a estratégia e os objetivos do negócio com a operação da TI. Aqui tem um ponto que eu ouço muito, Mônaco, eu não consigo implementar, não consigo evoluir segurança da informação, privacidade, porque eu não faço parte do board, eu não estou na gestão corporativa das reuniões do comitê. Aí eu pergunto, e você precisa estar lá por quê? Pergunta essa, para quê? Se você não está consolidando o que você faz no dia a dia, em uma visão estruturada, tática e estratégica para apresentar para o board,
Os caras nunca vão te chamar para um bate-papo, porque eles vão identificar que você quer falar tecniquez, eles não entendem. Não adianta nada você, numa reunião de board, mostrar relatório de vulnerabilidade de patch. Não faz o menor sentido. Tratar se a rotina de backup deu pau ou não. Não faz o menor sentido. Você tem que falar para eles qual é a periodicidade, o prazo de retenção do backup. Se eles vão dar o ok ou não. Porque, aliás, a retenção é deles, não é tua enquanto TI. Então, esses objetivos estratégicos, eles são materializados através da nossa prática do dia a dia. A TI, pessoal, é o seguinte, olha, vamos lá. Vamos fazer uma enquete com vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Todos nós aqui, nós estamos em 320 pessoas participantes. Tá bom? Nossa equipe aqui, nós vamos fazer plano de continuidade de negócio, nós vamos fazer plano de continuidade de negócio, não é levantamento de macroprocesso, processo, macroatividade, não é nada disso. Continuidade de negócio, você identifica quais são os macroprocessos, macroatividades e tudo mais, todos os macroprocessos, todas as macroatividades de todos os departamentos. Esse é o objeto do BIA. Você identifica. Depois de você identificar, você consolida quais são os ativos envolvidos e os prováveis fornecedores. Isso é o BIA. Depois, na segunda rodada, você vai definir o que é crítico ou não do negócio. Entendeu? Porque aí, no BIA, você monta o teu CMDB de processos, macroprocesso, macroatividades, não vamos entrar nesse conceito agora, tá bom? Então, olha só, se você mapeou isso, você consegue fazer um planejamento estratégico com o pé nas costas, porque você vai bater em cada área e você vai falar, ó, o ativo que eu tenho aqui está em cloud, eu não tenho, o backup é restrito há tanto tempo, eu não tenho backup no M365, portanto, se perder dados do SharePoint, ó, eu tenho retenção de 30 dias, no 31º dia eu não tenho mais informação, você está ciente disso? Ah, não, eu quero, eu preciso. Beleza, custo mensal, tanto de backup, você vai pagar? Não, então você vai continuar não tendo. Isso é estratégia de TI. Isso é estratégia de TI. Então, quando você faz essa identificação, usando um framework como o COBIT, te dá uma linha para onde você vai seguir. E como que isso é feito, né? Através desse castelo de cartas que começa com um cenário de balance scorecard. Tá vendo aqui, ó? Balance scorecard. Então, quando a gente trata balance scorecard, você pode... Ah, são só essas dimensões? Não. Isso aqui é uma proposta, tá bom? Então, no balance scorecard, enquanto objetivos do negócio, nós temos aqui, ó, nós temos os aspectos financeiros, aspectos abordagem dos clientes, aspectos internos, e nós temos o quê? Crescimento. Então, essas abordagens são o quê? São cascatas dos objetivos do negócio. Então, isso você coloca no teu planejamento estratégico, onde você tem portfólio de produtos e serviços, você tem risco do negócio gerenciado no aspecto financeiro, conformidade com leis e regulamentos externos, qualidade da informação financeira, cultura de serviço orientada a cliente, continuidade e disponibilidade dos serviços de negócio, continuidade, já falei, qualidade da informação, de gestão, de gerenciamento, otimização da funcionalidade do processo interno do negócio, otimização de custos do processo de negócio, habilidades, motivação e produtividade, conformidade e políticas internas, programas de transformação digital e inovação de produtos e serviços. Então, você mapeia isso e coloca no teu planejamento estratégico. Tem que ter isso.
Planejamento estratégico não é um cenário de 750 páginas, tem que ser bem objetivo. Planejamento estratégico tem que ter o quê? Tem que ter 5, 6 páginas no máximo, senão ninguém lê. Então, vocês veem que são coisas bastante consolidadas. A partir do momento que nós mapeamos isso através de um Balance Scorecard, aí eu trago para dentro do quê? Dos objetivos corporativos. Enquanto, ó, aqui é cascata, e aqui eu já venho no cenário, ó, aqui é estratégico, estratégia do negócio, e aqui eu já entro de como eu vou materializar isso dentro dos objetivos mais de gestão. Então, como eu vou materializar esse contexto financeiro? Como eu vou materializar o contexto de cliente? Como eu vou materializar esse contexto interno e aprendizagem, aprendizado e crescimento? Aí você monta uma matriz. Isso aqui, pessoal, são os direcionamentos do quê? Dos objetivos estratégicos e dos objetivos de alinhamento. Então, por isso que EG no COBIT, ele fala em Strategic Goals ou Enterprise Goals. E aqui o AG é Align Goals, que são os objetivos de alinhamento. Você monta essa matriz onde você tem prioritário e secundário. E nessa matriz você define quais os direcionamentos que você vai dar para o planejamento estratégico. Não vamos entrar nesse detalhamento aqui, isso a gente vai abordar no COBIT, né, Foundation na semana que vem. E aqui vocês veem, ó, aí você tem o cenário, e aí, dentro do COBIT, você é assim, ó, é um cascateamento. Vamos voltar aqui, ó. Você tem o nível estratégico, que é a abordagem estratégica, desculpa. Está aqui, ó, os objetivos estratégicos do negócio. Para cada objetivo estratégico do negócio, você tem que ter uma abordagem de alinhar. Alinhar o objetivo estratégico com a TI. Está aqui no meio. Então, você tem a estratégia e como eu vou transformar essas necessidades de negócio para as necessidades e operações da TI. Esse é o contexto aqui dos objetivos de alinhamento. E aí você tem o terceiro, que são o quê? São os objetivos da TI executar a gestão no dia a dia para atender esses objetivos de alinhamento que vai bater no negócio. Então, olha só, pessoal. Olha só aqui, ó. Garantia do framework de governança. Aí tem, ó, garantia dos benefícios de entrega. Garantia e otimização, aqui, ó, otimização de riscos. Então, você tem todas as atividades aqui, ó, gestão de budget, de orçamento, gestão de portfólio, gestão de inovação. Então, você tem, ó, gestão de acordos de nível de serviço, gestão de seus fornecedores, gestão de qualidade. Então, você tem uma visão de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, você tem o negócio e a TI. Aqui no meio, você tem que ter um cara fazendo o alinhamento. Tudo isso você consolida no teu planejamento estratégico. É isso que a gente faz. É isso, pessoal. Então, vamos lá. Para não ficar nessa confusão e esse ostracismo, né, nós precisamos materializar as coisas através de indicadores. Então, nós temos o Balance Scorecard e nós temos todos esses objetivos aí de atendimento desses indicadores. Então, Balance Scorecard e OKRs são ferramentas para você medir o progresso das necessidades do negócio. O quanto você está atendendo às necessidades do negócio. E esses indicadores, eles são voltados à disponibilidade de serviços críticos, custos, previsibilidade, atendimento de SLA e riscos. Riscos relacionados à segurança.
como eu identifico o risco de segurança? Pessoal, sem monitoração, não existe risco. Vai ficar assim? Vamos ver se está batendo vento hoje, se tem risco ou não. Nada a ver. Sem monitoração, você não tem gestão de incidente. Sem incidente, você não tem gestão de risco. Ponto. Esquece qualquer coisa diferente disso. Pode me chamar para a gente conversar, que eu vou mostrar para vocês que é impossível. Então, gestão de risco. Eu dependo da monitoração. Monitoração do negócio, inclusive. Monitoração financeira. Monitoração de transações de fundo. Tudo isso é monitoração. Qualquer coisa fora do compliance, eu gero um evento ou um incidente. Monitoração são regras definidas por quem? Pelo Balance Scorecard e os OKRs do negócio. Monitoração. Monitoração, saiu do threshold, abro um evento ou abro um incidente. Esse evento incidente bate risco. Não tem tratamento nesse sentido. Entendeu? Então, essa conexão toda a gente faz através da ISO 20000. Por quê? Você estrategicamente consolidou o framework no COBIT e aí você vem com a disciplina de gestão de serviços, onde medir é essencial. Então, você vai fazer uma gestão estruturada de serviços a partir desse direcionamento da ISO 20000. Então, vocês estão entendendo que nada está solto? Eu comecei com o cenário de cloud, certo? Cloud. E cloud é só um dos motivos do planejamento. O que eu vou, o que eu não vou jogar para fora. Então, onde que a ISO 20000 entra no contexto? Para fazer o alinhamento da estratégia de negócio com a TI, eu uso o COBIT. Lá é um framework. Agora, para eu implementar a operação da TI, eu posso usar a ISO 20000, que é, como eu já disse, uma irmã siamesa do ITIL aí na versão V4. Então, quer dizer, enquanto a estratégia define o que e por quê, eu tenho que ter alguém me ajudando em como sustentar. Então, eu tenho gestão de serviços como ponte entre TI e processos de negócio, uma TI totalmente previsível e orientada a valor, porque TI mantém os ativos. Eu não tenho o pessoal do centro de distribuição? Tenho. Eu não tenho o pessoal de gestão de ativos de todo o meu contexto relacionado à entrega, toda a minha operação, minha frota de caminhões, terceirizado ou não, são tudo ativos. Eles têm um perfil de ativos e tecnologia tem um perfil de ativo, que é o ativo, um dos mais críticos da empresa, que é a informação. E aí eu tenho a sustentação da estratégia. Então, a ISO 20000 estrutura essas operações, estrutura a visão de SLA. Os serviços são materializados como um ativo que eu conecto. Olha só, processo, macroprocesso ou macroatividade, ela é sustentada por um conjunto de ativos. Está aqui. Esses ativos, para ficar up to date e qualidade, eu tenho um conjunto de serviços de TI que mantém esses ativos operando da forma prevista para atender às necessidades de negócio. Então, eu tenho um conjunto do quê? De serviços que TI presta com SLA, e aí esse conjunto de SLAs é o que eu materializo para esse cenário aqui envolvido. E quais são os limites do planejamento estratégico, O que o plano define, o que o plano não define e como a gente identifica esses componentes. Aqui, pessoal, não tem regra, tá? Aqui é só, de novo, uma abordagem, tá legal? Então, vamos lá. É fundamental entender que o planejamento estratégico de TI não é um manual de processos e nem um manual de projeto detalhado, nada a ver. Ele é um norte,
um norte, tá legal? Onde você tratou com o board definiu esse cenário, você alinhou e a gente puxa o prestador de serviço, que é a TI, que é quem vai fazer a custódia de que os processos estejam funcionando adequadamente. O que o plano define? O planejamento. Prioridades estratégicas, o que TI vai atuar ou não em 2026, quais são as capacidades desenvolvidas para isso, quais são as metas e indicadores de sucesso e qual é a estrutura de governança e a cadência de revisão dessa governança. Porque o planejamento estratégico está lá em cima, está no foco de compliance. Esses compliances serão governados por um conjunto de cadências. Esse é o foco do planejamento estratégico. O que não está no planejamento estratégico? Uma lista de projetos, manual de processos operacionais detalhados, uma arquitetura da TI, não faz sentido, e nem uma planilha de acompanhamento dessas ações. Isso não está dentro desse documento. E aí sim, os componentes do planejamento estratégico, ativos, riscos, continuidade, o que está, onde estão esses ativos, quais os fornecedores são críticos, quais são fornecedores que estão dentro de um cenário voltado para a segurança da informação, privacidade, continuidade de negócio, aí sim, no teu planejamento tem que estar descrito e detalhado. Por quê, pessoal? Qualquer mudança no planejamento estratégico vai afetar segurança da informação, privacidade e continuidade de negócio. É isso que não tem essa quebra. Tá legal? Então, pessoal, aqui eu tinha previsto da gente fazer uma paradinha por 10 minutos, mas vamos continuar, porque eu sei que vocês têm o cenário de sexta-feira. Vamos dar continuidade aqui, tá? Acho que mais uns 20 minutinhos a gente encerra. Vamos lá. Como justificar esses investimentos por uma lógica executiva, né? Justificar investimentos de TI não é pedir dinheiro, não é pedir verba, não é isso. Mistura-se muito esse cenário, né? Quando você vai fazer um planejamento estratégico para fazer o teu budget, você tem que apresentar uma visão de valor, risco e custo de viabilidade. É isso. Ah, não quero. Não quero. O risco está aqui. Quais são os custos de não fazer? Ô, Bordo, nós estamos assumindo risco e não tem problema nenhum. A empresa ela existe para correr risco. E priorização estratégica. Então, aqui, ó, o valor risco de custo e viabilidade. Um business case sólido responde: qual o valor será gerado em 2026? Onde nós estamos e onde nós vamos chegar? Quais os riscos serão mitigados, tratados e quais os riscos serão aceitos na essência? Quanto custa todo esse investimento e propriedade intelectual interna? É viável executar esse planejamento com a atual estrutura que nós temos de fornecedores e a estrutura interna do nossa capacidade dos colaboradores, sim ou não? É isso que precisa pensar. Custo de não fazer, porque não adianta, o que a gente se depara no mercado é muito planejamento estratégico, faraônico, que não vai ser atingido nunca. Nunca. Redução de custo em 30%. Esquece. 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 Impossível. Mesmo porque você fazendo essa migração, que é uma tendência mundial em cloud, quanto mais você usa, mais você paga. Como que você vai diminuir alguma coisa? O negócio, ele está sendo, tá o quê? Está demandando, paga. Demandou, usou, pagou. Demandou, usou, pagou. É o tal do DUP. Demandou, usou, pagou. Não
Não tem como que você quer falar em redução? Então, esse cenário precisa ter uma lógica executiva descrita nesse direcionamento. Muitas vezes o argumento mais forte é o quê? É você evidenciar o custo de uma não ação, inação, né? Um downtime, incidentes recorrentes, retrabalho, perda de receita, multas regulatórias e perda de competitividade. E aí começa, né? Quanto tempo nós ficamos fora do ar o ano passado? Se você não tem monitoração, não tem incidente, você não sabe, pessoal. Ah, eu acho que ficou fora. E aí as pessoas vêm com aquele discurso, né, assim, né? Ah, não, eu tenho SOC, eu tenho NOC, eu tenho um monte de ferramenta. Beleza. Ah, eu tenho, né? Não vou entrar em ferramenta aqui, eu tenho várias ferramentas monitorando que parece uma árvore de Natal piscando, não abre chamada em lugar nenhum. Não abre incidente em lugar nenhum, não abre evento em lugar nenhum, não tem log, não tem nada, não tem backup de log, não serve para nada. Joga fora. Aquilo lá é uma árvore de Natal para você mostrar que é bonito aquelas coisas piscando, mas não tem efetividade nenhuma. Gestão de incidente, de evento, não pode ter interferência humana. Monitoração é uma regra definida, um conjunto de regras definidas. Bom, o Eric colocou aí, vai que o valha, vai. Vamos falar Zabbix, Grafana, Datalog, Elastic, aí vai, que é radar, você tem várias ferramentas, né? E aí você tem um custo que você precisa materializar para você comprovar. Se você não tem evidências, como que você trata? Então, olha só, a grande maioria do planejamento estratégico hoje está voltado a termos um histórico. Para termos um histórico, termos evidências. Então, essa estratégia de 2026 será para que nós tenhamos um histórico de disponibilidade, um histórico de gestão de capacidade, um histórico de monitoração dos fornecedores, um histórico de monitoração dos ativos digitais e analógicos para eu ter evidência para tratar minha continuidade de negócio. É o que a grande maioria está direcionando hoje, não é? É nesse foco. Aí nós temos um outro cenário aqui, ó. Risco de segurança da informação e privacidade. É o que vai definir a urgência. Se você não tem risco identificado, seja de segurança e privacidade, você vai direcionar essas evidências como? Como que você vai definir um plano de ação? Você não sabe o que está acontecendo? Então, quando você trata a monitoração, consolidando eventos e incidentes, esses eventos ou incidentes tratam uma visão de risco, que é o impacto para o negócio, aí você consegue priorizar. Porque você mapeou tudo isso e correlacionou no CMDB a partir de uma visão de ativos, tá? Então, projetos que mitigam riscos críticos, como vazamento de dados, indisponibilidade de sistemas críticos, não conformidade regulatória, eles passam a ganhar prioridade e efetividade, porque você tem um histórico a partir de agora. Aí você fecha todo o curto-circuito, que pode até ser chamado de PDCA, onde você trata esse cenário para você materializar esse contexto. E o impacto, você trata também impacto reputacional, o impacto regulatório, o impacto operacional, todos os impactos você mapeou e tratou. Portanto, sem uma maturidade mínima no teu SGSI, que é Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e SGPI, que é Sistema de Gestão de Privacidade, não adianta você ir para a cloud. Adianta, é claro. Mas você vai trazer riscos para dentro que você não mapeou. Então, cloud é uma transformação digital sem gestão de segurança, gestão de privacidade, gestão de continuidade de negócio, gestão de ativos, gestão de fornecedores, é um tiro no pé. É um tiro no pé.
Então, controles básicos precisam estar no lugar certo a partir do momento que você direciona qualquer tipo de transformação na sua empresa. E aí, a continuidade, né? E o planejamento todo que você está direcionando é importante. E para que você tenha evidências efetivas, é muito importante que você monta um business case, né? Então, esse business case, que é importantíssimo estar declarado no teu planejamento estratégico, esse business case é o modus operandi que, ao longo de 2026, você vai materializar isso como um roadmap para que você valide, não a empresa toda, esquece, você não consegue fazer tudo quando você não tem nada. Você tem que ir por partes. Então, você pega e você materializa isso a partir do quê? De um business case voltado o quê? A serviços críticos, decisões de resiliência do negócio, influência direta na arquitetura das soluções que você está prevendo, e plano de continuidade é um sistema, é uma disciplina viva, não é uma planilha, é uma disciplina viva, tá? Então, você consegue identificar quais são os serviços críticos de TI. O que é um serviço crítico? Não é o que a TI acha. Serviço crítico são os serviços que sustentam as operações críticas de negócio. É onde você vai definir o RTO e o RPO. Definir níveis de redundância, de backup, recuperação, equilibrando custo e risco. Você tem que trazer no planejamento estratégico quais são as opções, uma, duas ou três, e deixa o negócio tomar decisão. Não tem dinheiro, não vou pagar, beleza, você acabou de identificar e materializar vários riscos, documente e está tudo certo. A empresa nasce para correr riscos. Só que, com esse planejamento, está tudo materializado e documentado. Nada está na cabeça de ninguém. E tem um fluxo para que mostre o que foi definido nesse cenário. Ponto. Essa influência em arquitetura, ela vai ser direcionada a partir desses direcionamentos de serviços críticos e da resiliência. A partir daí, você define a arquitetura. Nós vamos partir para cloud, vamos partir para cloud híbrida, para não híbrida, né? Nós vamos partir para sistema SaaS. Você vai definir a estratégia a partir do quê? De quão resiliente as áreas de negócio demandam que a TI disponibilize. E aí você faz um plano de continuidade de negócio, executando testes periódicos como se fosse a nossa CIPA, né? Não tem a CIPA? Então, precisamos fazer também todos esses contextos aqui de testes de restore de backup, testes de continuidade de negócio, porque isso é um ato de governar, é uma governança, para que você saiba se as coisas estão funcionando de acordo com o planejado. Então, o ISO 20000, o Foundation, ajuda a entender como a gestão de serviços, no caso de TI, sustentam esta resiliência do negócio, enquanto um processo contínuo, de acordo com o que foi escrito no meu planejamento. Está escrito lá, eu vou fazer o que está escrito. O que não está escrito, eu não vou fazer. E ponto. Porque esse documento, esse direcionamento, é um alinhamento entre o negócio e a TI. Esse é o alinhamento. E quando se adota no planejamento, que a gente ouve muito, né? Não, eu vou para a plataforma cloud e SaaS, porque isso vai reduzir custo. Quem disse isso? Quem disse isso? Primeiro ponto. Quando você vai para uma plataforma cloud, você vai fazer uma relação de corresponsabilidade. O que você não fazia antes, provavelmente, se você não fizer
depois da migração do cloud, você vai continuar tão vulnerável quanto estava antes. Primeiro ponto. Então, não caiam nessa interpretação que quando eu vou para a contratação de uma plataforma SaaS, vai diminuir os meus custos. Não vai. O que vai é ter uma relação contratual onde as regras estão mais definidas, coisas que você talvez não tivesse antes dentro da empresa. E quando você coloca no papel, tem custo, tem ônus e bônus. Então, a migração desse cenário tem que fazer parte desse planejamento estratégico. Então, quando o cloud e o SaaS reduz risco, quando reduz custos, desculpa, quando os ambientes com demanda variável pode se disponibilizar dessa facilidade, desta elasticidade. Tá bom? E isso demanda de você ter uma estratégia de contratação para isso. Tudo que você usa, você paga. Eliminação de infraestrutura ociosa. Claro, você vai eliminar. Redução de equipe especializada, né? Com essa parte de infraestrutura, elétrica, ar-condicionado, água. Isso daí você deixa de ter. E uma aceleração do time to market de novos serviços da empresa. Isso é verdade, tá bom? Só que o perfil do profissional muda completamente. Porque quando você parte para um planejamento estratégico em 2026, para você partir definitivamente para a cloud e para a SaaS, a equipe interna muda muito o perfil de ação. Demanda de muito treinamento, muita conscientização e uma mudança comportamental considerável, porque é outro ambiente, é outra tratativa, e você precisa estar capacitado para isso. Caso contrário, você pode administrar uma situação de estar trazendo riscos maiores para o negócio frente a essa terceirização. Quando você vai para cloud e para SaaS, você está aumentando o teu nível de terceirização das coisas, que estava sob o teu domínio. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, você só está mudando o teu foco de atuação da equipe. Quanto mais você migra para a cloud e para a SaaS, mais a equipe interna de TI se transforma em gestores de contrato, em gestores de serviço, em gestores de custo. Mudou totalmente o perfil do profissional com essa mudança sistêmica de infraestrutura de serviços. E o risco comum é aquele de trocar CAPEX e OPEX sem governança de custos de consumo de ativos, você vai trazer riscos maiores para o negócio, você vai perder a visibilidade de gastos mensais em curto espaço de tempo. Então, olha só, esse direcionamento estratégico, né, migração, de todo esse contexto, precisa trazer uma visão voltada à carga de trabalho, o workload, onde você tem uma criticidade e impacto em continuidade do negócio. Mudou o skill. A infraestrutura passa a ser gestora de contratos. Custo total de propriedade versus custo on-premise. Se você não tinha uma gestão efetiva de custos, você, quando migra para uma plataforma cloud ou SaaS, você precisa aumentar o teu skill nesse foco de gestão, no dia a dia. Riscos de segurança, você tem risco de segurança, privacidade e conformidade, agora mais do que nunca, porque nos teus contratos com esses provedores de cloud e de SaaS precisa estar muito estampado, tá bom? E aí vem aquele cenário onde as áreas sai comprando ferramentas de outsourcing, né? de SaaS, desculpa, e elas não analisam o contrato. Então, por isso, voltando a um ponto, aliás, voltando não, é a primeira vez que eu vou falar isso hoje,
Todo compliance demanda de governança e gestão. Toda governança e gestão, ela é, por definição, uma disciplina demandante de vários skills diferentes. Nenhuma governança está centralizada e demanda somente de TI. Esquece. Toda governança envolve TI, enquanto infraestrutura, segurança da informação, aplicação, aplicativos, gestão da central de serviços, governança, tudo isso. Envolve o jurídico, envolve o RH. Toda governança demanda de uma equipe multidisciplinar, gente. E é isso que se perde, porque toma-se essas decisões como se isso não fosse um contexto específico multidisciplinar. Não existe nenhum compliance que não seja multidisciplinar. Primeiro, não existe nenhuma governança que sustenta um ou mais compliance sem equipe multidisciplinar. Ponto. Não existe gestão que sustentam um direcionamento de governança que não envolva uma equipe disciplinar. Portanto, a multidisciplinariedade está envolvida em qualquer compliance. Ponto. Não tem como fugir disso. E esse cenário dessa cadência, né, toda não é um cenário para que você faça um plano estratégico para virar mais um documento de gaveta, mais uma papelândia. Esquece. Você precisa estabelecer para esse planejamento estratégico estrutura de decisão, responsabilidades, monitoração, gestão de incidentes, gestão de evento, revisão contínua, porque esse planejamento é vivo. Esse planejamento ele vai afetar diretamente segurança da informação, privacidade, continuidade de negócio, riscos em multifacetas diferentes. Ele é impactado impacta a gestão de fornecedores. Vocês veem que é multidisciplinar. Então, portanto, esse planejamento ele está totalmente susceptível à gestão de mudança. Gestão de mudança, qualquer mudança que venha, precisa você ver os impactos em risco. Risco de segurança, risco de privacidade, risco de continuidade de negócio, risco na gestão de fornecedores, risco financeiro, risco reputacional, risco no contexto de regulamentação. Sempre foi, sempre será assim. O que mudou? Nada. Nada. Então, essas atribuições de um plano demandam de cadências mensais, cadências trimestrais, semestrais e anuais, onde você coloca na mesa um conjunto de informações para ter análise crítica do board. Análise crítica para identificação de pontos de melhoria, ou pontos de correções, porque esse planejamento pode estar não compliance com o que foi definido. E nesse cenário, o COBIT 2019 ele é uma referência para montar esse sistema de governança, onde você estrutura todos esses papéis, responsabilidades e mecanismos de tomada de decisão consciente e estruturado a partir do quê? De regras previamente estabelecidas. Então, olha só, o sistema de serviços como disciplina, ele é crítico para sustentar esse planejamento estratégico. Sem gestão de serviços estruturado, sem gestão de ativos, sem gestão de fornecedores, sem gestão de segurança da informação, privacidade e continuidade de negócio, a estratégia, o plano de estratégia de TI vira mais um documento engavetado. Não é consistente. Não tem como monitorar e cobrar resultados. E, nesse sentido, da gestão propriamente dito, a ISO 20000 te ajuda muito a operacionalizar essas disciplinas no foco de gerenciar, né?
no contexto de gestão de incidente, gestão de mudança, gestão de serviço, melhoria contínua e aqui a gestão de ativos também, que a gente já falou anteriormente, né? Então, quando você trata a gestão de incidente, ele está relacionado a restaurar serviços rapidamente, no foco de minimizar os impactos negativos para o negócio. Se você tem uma gestão de incidente manual, esquece. Você sempre vai impactar o negócio, esquece. Você não está monitorando nada, você não está gerando evidência de nada. Aí o telefone vermelho da Bate-Caverna toca, sai todo mundo correndo e não sabe o que vai fazer. Quem atende primeiro, quem atende segundo, aí as divisórias, né, do cargo, de quem está ligando, de quem está acionando, de quem está mandando mensagem no WhatsApp, tem prioridade. Não é assim? É assim. Sistema de gestão de mudanças. Controlar as alterações no ambiente produtivo é reduzir risco do negócio. Então, as mudanças permeiam e são permeadas por uma disciplina que demanda de várias equipes diferentes, multidisciplinar. Então, você precisa ter gestão de mudanças envolvida em ativos, fornecedores, códigos, alteração de versão em release, alteração, upgrade que você faz na atualização de patch antivírus. Você precisa ter gestão de mudança para você ter a rastreabilidade de tudo isso. E, claro, né, as expectativas por qualidade de serviço estão definidas nesses acordos chamado de acordos de SLA para melhoria contínua e tal do accountability com a responsabilidade por cada serviço. Agora, você só tem uma gestão de SLA se você tiver uma central de serviços. Ponto. Se você não tiver uma central de serviços estruturada, você gerenciar isso com ferramentas que estão no mercado aí, que não respeitam uma visão de ITSM, joga no lixo que você não terá indicadores efetivos. Esquece, você não terá indicadores efetivos. Tá bom? Aliás, essa será outra jornada que nós vamos falar bastante, cara, de central de serviços, com foco em central de ativos, integração efetiva de CMDB, integração efetiva de continuidade de negócio, numa visão coordenada e cooperada ao longo desse ano. Vocês vão ver bastantes insights nesse sentido. E outro cenário, melhoria contínua, né? Você demanda de identificar e medir, identificar oportunidades de melhoria e correção desse não compliance do teu planejamento. Você planejou uma coisa, aconteceu outra. Porque você está vulnerável ou susceptível a mudanças mundiais. Dólar, essas loucuras que estão acontecendo no mercado como um todo, essas guerras, um contexto, agora nós vamos ter as eleições aí, pode impactar alguns cenários. Então, você tem um contexto externo que impacta teu balance scorecard. Agora, o foco dessa sustentação, a partir de um planejamento estruturado, considerando-se ativos. Sem ativos, você não tem planejamento de nada. Gestão de custos, através de uma gestão de disponibilidade e gestão de capacidade. Porque se você não tiver isso, enquanto direcionamento do teu planejamento, você não sabe o que você está usando quando você está usando. E você, no planejamento, você quer jogar isso para fora, numa cloud, você vai pagar um dinheiro que talvez você não tenha, porque você não tem previsibilidade. Gestão de qualidade, você só tem em qualquer serviço prestado se você monitorar o serviço, se você saber aquele serviço está sustentando quais as atividades de negócio, e esse serviço que sustentam atividade A, B, C ou D, ele demanda dos seguintes ativos. Se você não tiver essa correlação, você não vai ter previsibilidade nenhuma e você não tem como montar um planejamento estratégico sustentável que te dê esse retorno.
Então, isso tudo é voltado para você ter uma confiança e uma sustentabilidade. Então, onde a gente amarra tudo isso, né? Onde a gente amarra tudo isso? São 4 componentes. Vamos falar em componentes, né? É assim, ó. Se tem alguns componentes que vocês têm que, como que eu vou dizer, né? Vocês têm que aferir e até mesmo colocar num plano de discussão com o board para o planejamento estratégico que vocês têm acesso em 2026 é gestão de ativos, gestão de riscos de segurança da informação, privacidade, gestão de continuidade de negócio e o que eu estou jogando para um contexto de cloud e SaaS. Esses são os pontos que, em qualquer planejamento estratégico sustentável, demandam de estarem explícitos. Não tem como fugir. Gerenciamento de ativos é a base do diagnóstico e priorização de qualquer ação, inclusive grana, investimento. Sem visibilidade de ativos, não há como entender os custos reais. A ordem de dependência crítica ou tomada de decisão para qualquer tipo de modernização, né? Ou um cenário aí de eficiência operacional, num cenário de transformação digital, esquece. Transformação digital sem segurança, sem privacidade, sem envolver cloud ou SaaS é impossível, né, gente? Então, essa é a gestão de ativos que carece. Critérios de urgência em investimento, eles obrigatoriamente deveriam ser direcionados por risco. Risco é impacto na grana, no negócio, sustentação da empresa. E esses riscos e priorização, urgência de investimentos deveriam ter uma lupa, né? Uma lupa específica. Aliás, eu ia pegar minha lupa aqui, mas ela quebrou. Uma lupa específica para a segurança da informação e privacidade. E a minha menina dos olhos, eu sou apaixonado, vocês sabem, por continuidade, onde você tem critérios de criticidade e sustentação a partir de um direcionamento do que é prioritário ou não para sustentar o negócio enquanto continuidade operacional. Pessoal, continuidade operacional. Ó, gestão de ativos, até uma mudança que eu vou fazer aqui, ó. Gestão de ativos, mais riscos de segurança da informação de privacidade, mais continuidade de negócio, está relacionado a quê? Resiliência do meu negócio. Resiliência. Sem gestão de ativos, sem gestão de riscos de segurança da informação, privacidade, sem gestão de risco de continuidade de negócio, eu não tenho um direcionamento de resiliência do meu negócio. Ponto, não existe. Impossível, impossível. E, claro, é a tendência mundial, é um cenário onde todos nós demandamos hoje de serviços, vamos colocar serviços em cloud e SaaS. Essa é uma decisão mais do que sacramentada no mundo, não é? Então, cloud é uma alternativa não operacional, e não é TI, é business, é negócio. Você tem que colocar na mesa, explicar para as pessoas o que é, o que impacta, o que tem alta disponibilidade ou não. Tem um monte de fornecedores envolvidos. Pessoal, olha só. Vocês já viram que tem algumas cláusulas contratuais quando você assume um serviço cloud ou SaaS, onde está descrito diretamente ou nas entrelinhas o seguinte: eu garanto a alta disponibilidade do ambiente, e eu garanto a alta disponibilidade do ambiente, 99,99%, e a integridade de segurança e privacidade de informação,
né? Não falam em tempo de recuperação, não falam em perda de dados, ninguém fala nada. Não existe isso, geralmente isso não está escrito. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma cláusula assim, ó, mais ou menos assim, tá? Eu garanto essas disponibilidades desde que eu não esteja, o meu ambiente não esteja susceptível a um ataque terrorista. Se o meu ambiente estiver sob uma situação de ataque terrorista, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre RTO e RPO. Entenderam? Então, isso faz parte do risco do negócio. E está tudo certo. Só que o negócio, as áreas de negócio, precisam entender que isso não é uma característica que TI direcionou. O mundo está assim. É exatamente isso, como o Marcos colocou. É mesmo aquelas letras pequenas das nossas apólices de seguro, né? Das nossas apólices de seguro. É exatamente isso, não tem regra. Quem tem filho na idade entre 18 e 22, 23, 24 anos, não sei mais, se você tem um carro e esse carro tem o uso por esse tipo de usuário, a pólice de risco vai ficar mais cara. Por quê? Porque as seguradoras têm uma base de comportamento, uma base de incidentes. Uma base de incidentes. Eu tenho o LinkedIn, sim, pessoal. É lá no Wellington Antônio Mônaco. WM, tem lá, só me procurar lá que vocês me acham facilmente. Wellington Antônio, vou colocar aqui, ó. Wellington Antônio Mônaco. No PDF que foi disponibilizado aqui, tem todos os meus contatos, tá? O meu canal do YouTube, né, já coloquei, que é Palestrante Mônaco, o cara da Ferrari na estante. Se Deus quiser, vai ter uma na garagem. E aí tem esse cenário aqui, ó, dos próximos passos a Masterclass, né? A Masterclass, vocês vão colocar aqui, vocês vão receber algumas informações que o Flávio já vai entrar, falando sobre a nossa abordagem de COBIT Foundation, ISO 20000 Foundation e tudo mais. E agora eu fico disponível para dúvidas, pessoal. Dúvidas. Espero ter atendido aqui a expectativa de vocês. E vamos lá. Fala, meu caro Flávio. Maravilha. Pessoal, muito bom dia. Eu vou liberar agora no chat para vocês o link do certificado da aula. Já está aparecendo aí o link. Fiquem atentos, porque assim que a gente encerrar a live, esse link não vai estar mais disponível, tá? Então, aqueles que tiverem interesse em gerar o link, gerar o certificado da aula de hoje, peguem o link aí no chat do Zoom, tá? E aproveitando, nós vamos, na próxima semana, realizar um treinamento gratuito de 4 noites com o professor Wellington. O link de inscrição já está aí disponível também para vocês. De COBIT, vai ser uma imersão sobre governança de TI e COBIT 2019. E o conteúdo vai abordar o conteúdo do exame de COBIT 2019 Foundation. Então, serve tanto para aqueles que querem aprender sobre COBIT, um intuito de utilizá-lo como um framework de governança de TI, como também para aqueles que quiserem se preparar para o exame da ISACA. Então, vai ser gratuito, ao vivo, é a primeira vez que nós vamos fazer isso. Semana que vem, de 26 a 29 de janeiro, 4 noites, tá? 4 noites. Então, o link de inscrição já aparece aí para vocês se inscreverem. Tem a possibilidade de optar pelo ingresso VIP, caso vocês queiram ter acesso à gravação, aos simulados
e outros conteúdos que a gente vem a desenvolver como adicionais, que vai ficar um preço bastante interessante para preparação. Não vai existir nada no mercado nesse sentido, né? É a primeira vez que a gente faz isso. Faz tempo que a gente não oferecia mais treinamento de COBIT, já faz desde 2022, foi a última turma que nós oferecemos, e nós decidimos fazer ele aberto com o intuito de tornar esse conhecimento mais acessível. Muitas pessoas ainda não têm um entendimento prático do COBIT e usar esse conhecimento como nivelamento para a nossa próxima formação de ISO 20000. A nossa próxima formação de ISO 20000 vai ser em fevereiro, com foco em formar gestores de serviços e também de auditor em cima da ISO 20000. Então, nós vamos preparar com esses dois focos em fevereiro. Então, a gente vai usar o COBIT, esse conhecimento que nós vamos passar sobre o COBIT, que vai ter muitos conceitos, muitos princípios que se aplicam também à gestão, e os que se identificarem com o assunto, ou têm interesse, ou têm necessidade, porque a ideia dessa formação da ISO 20000 é prepararmos profissionais que vão estar numa posição de coordenação, de gestão na área de suporte, gestão de TI, de tecnologia de informação, gestão de empresas de serviços, e também aqueles que têm interesse em atuar como auditores. Eu acho que no mercado hoje não está tendo mais tanta oferta desse treinamento, a TI Exames acaba ficando aí como única ofertante nesse treinamento de ISO 20000. Então, é uma ótima oportunidade, nós não oferecemos isso de forma recorrente, e o treinamento de COBIT vai ser gratuito para todos. O de ISO 20000, depois vocês decidem se isso faz sentido ou não na carreira, na atuação, na posição em que vocês se encontram. Feito o convite, Wellington, vamos abrir os microfones aqui de forma geral. Eu vou parar a gravação, isso não, as perguntas que forem realizadas não vão para a gravação, não comprometem aí a aparição de vocês na câmera ou no áudio, tá?